Muito boa noite, galerinha. Sejam bem-vindos ao canal do Carecão. Aqui é onde o Free to Play nunca fica na mão. E continuando a nossa saga interminável de Arais, né? A gente vai falar de um queridíssimo, muito utilizado até hoje, extremamente roubado, chato pra caramba. Quando ele foi lançado, ele era um verdadeiro problema, né? Para todas as contas que não tinham ele. Ele é. Não é brincadeira, não. Vou te contar um negócio. Ele só não é melhor do que ganhar na Mega Sena no jogo. Porque ele faz boss, ele faz PvE, ele faz PvP, ele faz evento. Ele é um boneco mais completo do jogo. Ele pode ser utilizado na front, ele pode ser utilizado na back, ele pode ser usado como suporte. Ele, enfim, se eu fosse dar uma nota para ele, tá? Existem as classificações, né, que estão sendo feitas aí, atualizadas constantemente. Mas se eu fosse dar uma nota para ele, eu daria 95% de aprovação. Um 9.5 eu daria para ele sem problema nenhum, tá? O Wiki eu daria um 9.9, mas ele eu daria um 9.5. Ou um 9, né? Porque, cara, eu vou te falar, o Ceia Divino é maravilhoso, tá? Ceia Divino, como a gente viu no desenho, ele faz bem o papel dele pra caramba, né? Ele é um cara que dá muito dano, muito rápido, né? E quem viu a saga de Hades viu que ele fica extremamente veloz, que ele dá um dano bruto, alto pra caramba. Enfim, ele é muito bom, né? Então vamos começar aí a destrinchar esse cavaleiro para vocês entenderem qual é a mecânica dele, tá? Vamos lá. Vou resumir aqui as skills. Ele dá um dano 8 vezes e 100% de dano de ataque. Ou seja, ele dá quase 1000% de dano de ataque numa ult. E o último golpe que ele dá causa dano igual a 15% da vida máxima, do PV max do inimigo que ele bater, tá? Então ele pode ser considerado aí, você joga em porcentagem, você bota aí brincando de 1.200 a 1.500% de dano numa ult, tá? Essa skill aqui, senhores, é o pulo do gato, é a cereja do bolo. No início do combate, Ceia força o alvo contraposto, ou seja, na frente dele, com um duelo. Ele dura 5 segundos. Ambas as partes terão sua velocidade de ataque aumentada em 50% durante o duelo e só podem recorrer a ataques básicos para vencer. Enquanto estiverem no duelo, os dois lados só recebem dano um do outro e ficam imunes a todos os efeitos de controle, exceto interrupção. Ok? Agora eu vou para a parte nível 3 dela. Nível 3, o Ceia aumenta sua velocidade de ataque até 100% durante o duelo e o nível 4 estende o duelo de 5 para 6 segundos. Tá? Cavaleiro da Esperança. Ceia tem 50% de chance de lançar um meteoro de Pégaso em área a 100% do dano de ataque. E o cooldown dessa skill é de 3 segundos, ou seja, de 3 em 3 segundos ele pode usar esse meteoro em área, tá? E a última skill fala de dano, né? Ceia inflige dano cada vez mais elevado a cada golpe. Cada ataque aumenta seu ataque de dano em 10% até 200%. Isso maximizado, senhores, ele aumenta até 15%, tendo um total de 300%. Tá? Vamos para a armadura. A armadura dele. Qualquer dano recebido por Ceia não irá exceder 10% da própria vida máxima. Esse efeito só pode ser acionado uma vez a cada 3 segundos. Ou seja, ela cicla igual ao Cavaleiro da Esperança, né?
Ele reduz o dano e dá um meteoro. Reduz o dano e dá um meteoro. É mais ou menos isso. Constelação. No C3, ele ganha 300 pontos de cosmo cada vez que ele atacar. Tá? Não diz se são 5, 6, 7, 8. Não, é cada vez que ele atacar. Então, cada vez que ele atacar, ele vai ganhar 300 pontos de cosmo. Tá? Isso é fixo. E o C9 dele, qualquer ataque de ceia vai garantir 50% de taxa de acerto crítico e vampirismo extra, tá? Ou seja, ele ganha roubo de vida e ganha acerto crítico. Agora, baseado nessas skills que nós acabamos de ler, constelação e por aí vai, nós vamos montar o Araia Chique, que eu já tenho mais ou menos pronto aqui para vocês, tá? O Araia Chique do Ceia, vocês sabem que ele tem uma carta própria, que essa carta ela dá dano, ela dá velocidade de ataque, dá precisão, e ela tem uma passiva muito boa, que quando ele acerta pela ult alguém, ele pode o efeito de ativação do alvo atingido temporariamente inválido por 9 segundos, ou seja, qualquer skill de ativação que o alvo que ele atingir, ele pode desativar durante 0.9 segundos. Essa carta está nível 2. Eu vou mostrar essa carta maximizada para vocês. Ela pega esses status ótimos aqui. A velocidade de ataque não se altera, tá? E ela aumenta o tempo de desativação. Vai para 2.7 segundos, tá? Quase 3 segundos. Ou seja, enquanto ele está ultando, ele pode desativar a skill de ativação do alvo. Tá? Um exemplo bem clássico aí é o nosso queridíssimo Wiki Divino, que é o que torna ele roubado é o Revive. Então, quando essa skill funciona e ele bate em cima do Wiki Divino e mata o Wiki Divino, se essa carta entrar em ativação com essa porcentagem que eu falei que é 2.7 segundos, o Wiki Divino morre e não revive mais. Tá? Todos são cientes disso. Tá? Até porque quando ele lançou foi um fervo danado, todo mundo correu atrás da carta e por aí vai. O próximo passo seria velocidade, além dessa carta aqui que já dá velocidade, né? Seria velocidade, esquiva e taxa crítica. Porque, vamos lá, existe uma coisa muito importante no DPS que vocês têm que entender. Tem cartas que vocês vão pegar que tem dano crítico e tem cartas que vocês vão pegar que tem taxa crítica, porém um não funciona sem o outro. Não adianta eu colocar 240% de dano crítico em um boneco se eu tenho 35% de chance de crítico neste boneco. Tá? O mínimo de chance de crítico aceitável, é de 75 a 95 ou 100%, tá? A chance de crítico tem que ser a máxima possível. E o dano crítico, como tem mais cartas que dá dano, você aumenta isso muito mais. Mas você tem que ter 100% de chance crítica. Por quê? O dano crítico vai ser aquele dano violento. E a taxa crítica transforma esse dano violento em dano crítico. E é aí que o dano fica absurdamente alto. Entendeu? Uma explicação rápida sobre dano crítico e taxa crítica. Porque tem muita gente que builda o cavaleiro com muito dano crítico e o boneco não dá crítico. E tem muita gente que dá crítico, bota cartas de crítico, mas não coloca carta de dano crítico, então o dano não fica alto. Tá? Uma coisa tem que ser parelha com a outra. Então você tem que trabalhar com uma carta de velocidade. Vocês estão vendo que eu buildei o meu aqui, eu vou trocar essa carta roxinha de velocidade e esquiva por uma carta de dano, tá? Que eu estou montando ainda. A carta de roubo de vida que eu falei para vocês, porque a carta comba diretamente com o roubo de vida do C9 dele, tá? E com o dano de ataque dele que aumenta cada vez mais, conforme ele bate mais ele se cura e essa carta entra em ativação, tá? A carta da velocidade ajuda ele a recuperar mais barra de cosmo por causa do C3 dele, tá?
Essa carta aqui é uma carta especial para ele, que faz ele funcionar e desativar algumas habilidades roubadas, como a que eu citei agora do Ikki. E essa carta aqui é uma carta que dá dano, dá precisão, que evita que o inimigo esquive e remove um a dois buffs do alvo, tem 63% de fazer isso. 63% de chance de ativação de fazer isso, tá? Se eu fosse trocar uma carta dele aqui, eu trocaria essa aqui por, deixa eu ver, essa aqui. Aqui eu colocaria essa carta aqui, tá? Na realidade não, olha só como é que são as coisas. Essa carta aqui não funciona nesse Araya. Vou explicar o porquê. Eu colocaria, deixa eu ver, vamos lá. Pode ser essa aqui. Pronto. Ele tá full velocidade, full dano com roubo de vida, tá? Esse aqui seria o Araya correto pro Ikki Divino. Tem Araias que eu já vi que tem esta carta aqui dourada com queimadura, esta carta aqui dourada com veneno e esta carta aqui dourada com lentidão. Vou mostrar a vocês. Esta carta, tá? Essa carta e essa carta. Carecão, dá para utilizar todas as três, tá? Sem problema nenhum, tá? Então você tem ele full velocidade, você coloca duas cartas boas de velocidade, ou seja, a primeira já é dele, só que você sabe que essa velocidade não altera, então você tem 8% fixo, e você tem essa carta aqui, que ela altera a velocidade conforme você vai upando, ok? Aí você tem uma carta que buffa o dano dele, uma carta de roubo de vida e uma carta que remove o buff e aumenta o dano, certo? Então você tem um Araya do Seiya baseado nas skills e no C9 dele. Show? Agora vem uma coisa que eu vejo muito, tá? Muita gente pergunta, muita gente discorda, as pessoas entram em contradição, uns falam que não é, que é. Eu, jogador, né, buildando o meu cavaleiro, como eu já tenho uma carta de dano muito boa aqui, uma carta de roubo de vida aqui, eu posso fazer isso aqui? Eu posso colocar pressa no Seiya Divino? Ah, carecão, claro que pode. Gente, se vocês querem colocar pressa no Seiya Divino, eu sugiro que vocês upem a armadura dele para 40. Porque um dos substatus que ele tem aqui é a pressa, tá? Agora o porquê. Por que a pressa não funciona no Seiya Divino, senhores? Incrível, né? Mas é a carta coringa do jogo que não serve para um dos principais. Prestem atenção. Durante os 5 segundos de combate aumenta a rapidez por 20 pontos. Certo? E agora a gente vem em skill do duelo. A duração do duelo dura 6 segundos. Ou seja, independente do Seiya iniciar mais rápido ou mais lento, ele vai iniciar com o duelo com o outro boneco que estiver na frente dele. Ou seja, esta carta de pressa e essa skill de duelo se anulam e automaticamente você tem um slot vazio. Entenderam? Por isso que não se usa pressa no Seiya Divino, tá? Você pode colocar até a carta roxa de velocidade, que é a carta que eu utilizava aqui, que estava aqui antes. Você pode colocar qualquer coisa, ou velocidade ou dano, mas não coloque essa carta de pressa, porque a sua skill já tem a pressa. A carta funciona nos primeiros 5 segundos. O Seiya
em luta, ele nos primeiros 6 segundos já tem uma pressa embutida, então ele não vai utilizar. Se essa pressa fosse estendida a mais 6 segundos, ok. Só que ele não faz isso, então o que acontece? Você tem uma carta a menos no seu Araia Chique. Qual é a solução para isso? Velocidade. Dano. Não aconselho, mas pode colocar uma carta de redução de dano de ciclo para ele tancar mais, tá? No ruim, mas o certo mesmo é ele full dano, full velocidade, tá? Desse jeito aqui. Assim ele vai funcionar muito bem, tá? Ele vai ser rápido. Quanto mais rápido ele é, mais ele se cura pelo C9. Baseado na skill, se eu não me engano é a passiva, deixa ele mais forte a cada ataque básico que ele dá, ou seja, é um Araia completo de dano e velocidade, tá? Com um pouco de esquiva, por causa da carta da Marinha, que vai deixar ele vivo durante bastante tempo, beleza? Eu estou explicando ele aqui em relação à parte da carta de Leão Destruidor, que é essa carta aqui, porque muita gente já falou para mim, não, ele funciona mais rápido, ele isso, ele aquilo. Eu falei, gente, ele já tem a pressa dele aqui no A30. Você pode upar o A40 dele, porque ele melhora os status infinitamente e aumenta essa pressa para 60 pontos, se eu não me engano. Acho que são a mesma pressa que o Ikki tem aqui na armadura dele. Ele vai para 60 também. Então, o que acontece? Você upando ele para A40 ou deixando ele A30 e jogando ele full dano e velocidade nas cartas, sem pressa, você vai ter o duelo do mesmo jeito, tá? A primeira skill, a skill de starter dele é a duelo. Então você colocando carta de pressa ou não, não vai fazer a mínima diferença. Beleza, gente? Volto a dizer, não sou o senhor da verdade, aceito críticas, aceito comentários, aceito explicações, compartilhem, me ajudem com o canal, se possível se inscrevam, ativem o sininho, tá? Muito obrigado e boa noite.